Olá para todos, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Henrique Soares e hoje eu vou ministrar uma aula sobre gestão comercial na saúde. Aqui na primeira tela deixei as minhas redes sociais, tanto as pessoais quanto as profissionais. Profissionalmente eu atuo na Comerciária Saúde, é uma empresa que eu fundei aqui em Goiânia que desenvolve empresas de saúde no que se refere ao comercial, ao marketing, em trazer novos negócios e principalmente estruturar todos os serviços disponíveis de forma a atingir um público maior. Inclusive, nós até usamos, né, o slogan que nós queremos entregar aquele serviço de saúde para a pessoa que precisa dele no momento mais necessário. Então, para que isso seja alcançado, é necessário todo um trabalho interno. Para quem não me conhece, eu atuo na saúde há 14 anos. Eu comecei em Belo Horizonte, que é a minha cidade natal. Moro em Goiânia desde 2015, onde eu dei sequência com esse trabalho. Trabalhei em empresas conhecidas nacionalmente, ajudei e implementei junto políticas de redução de glosas, políticas de negociação de contratos com operadoras, planejamentos de aumento de receitas, seja vinculado a uma fonte pagadora, seja do cliente particular. Já atuei com outras equipes também totalmente voltadas para esse desenvolvimento de produtos, criar novos serviços, desenvolver um departamento dentro de um hospital que precisa ter melhores resultados. Enfim, foram vários trabalhos de anos e que hoje eu executo via comerciária e negócios em saúde para empresas. Então, temos hoje projetos em cirurgia plástica, em laboratórios, em clínicas médicas, clínicas especializadas, profissionais individuais e também outros tipos de negócios em saúde com algumas participações, como home care, plataformas digitais ou de telemedicina, ou mesmo de produtos específicos como saúde mental. Então, nossa linha de atuação ela tem sido bem interessante, tem impactado várias áreas e temos muito orgulho do trabalho que estamos construindo, principalmente no momento atual, em que a saúde vem se desenvolvendo, as empresas estão cada vez mais preparadas e se preparando para toda essa evolução que nós estamos vivendo, principalmente a partir de 2020. Então, entregar um serviço de saúde para o paciente que precisa se tornou um desafio e se tornou necessário. Então, todas as empresas estão se estruturando para poder conseguir atingir esse público, relacionar melhor com as fontes pagadoras. E nisso eu estou falando de operadoras, empresas, parceiros, instituições, pesquisadores. E, enfim, esse trabalho é feito de uma maneira muito delicada e muito especializada. E as instituições cada vez mais estão buscando esse tipo de trabalho. Eu tenho muito orgulho de estar há vários anos fazendo esse trabalho, ter colegas tanto de Belo Horizonte, aqui de Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, que também estão em busca desse aperfeiçoamento comercial dentro da saúde. Então, tenho muita alegria de estar há muitos anos trabalhando em cima disso. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho aqui como implementar isso, como começar isso dentro de uma instituição. Para quem de repente é do RH e está buscando um profissional para fazer isso, eu também quero agregar esse valor para vocês. E antes de mais nada, eu queria falar um pouquinho sobre vendas. Se eu estou falando de comercial, eu estou falando de vendas. Eu estou falando de você identificar quem é o seu público-alvo e conseguir entregar para essa pessoa aquela solução que você comercializa, ou que você está entregando, que você está oferecendo. E como que a área de vendas vem evoluindo no mercado? Eu gostaria de trazer o exemplo da música. Em todas as aulas e palestras que eu ministro, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Seja quando eu falo de saúde, ou seja quando eu falo de gestão e vendas. Porque o mercado da música, ele apresenta uma evolução muito interessante, que eu vou começar a trazer aqui para vocês. Lá em década de 50, 60, 70, como que a música era comercializada? Você tinha os shows, obviamente, mas qual que era o grande produto da música? Era o disco de vinil. Você comprava o disco, ouvia, reouvia em casa as músicas de artistas antigos, Beatles, Elvis, Led Zeppelin, vários outros. Era a mídia que nós tínhamos disponível na época, né? Que estava ali acessível a todo mundo, né?
Obviamente nem todo mundo conseguia, né? Provavelmente o custo era muito alto para algumas pessoas, inclusive de ter um aparelho de som, mas era a forma que era comercializada. Se a gente for pegar a década de 80 no mundo e no Brasil, já veio a figura da fita cassete. Então já vieram aqueles radinhos portáteis, que eu imagino que algumas pessoas que estejam assistindo aqui já tiveram. O próprio rádio de casa, você conseguia ali gravar músicas da rádio. Eu passei por isso, inclusive tive fitas como dos próprios Mamonas Assassinas ali na década de 90. Já tive várias outras, mas eu sempre lembro dos Mamonas. No Brasil, na década de 90, nós já tivemos ali o início da transição para a outra mídia, né, a mídia seguinte, mais popular, que é o CD. Então, eu lembro na casa da minha tia tinha um aparelho de som grande que tinha o vinil, tinha as fitas, e depois eles compraram o complementar da mesma marca que era para poder tocar o CD. A mesma forma tinha o Discman, que é um portátil. Inclusive, eu tenho o meu até hoje, guardado ali nas minhas coisas. Mas é uma mídia que chegou, inclusive, com ela veio a pirataria de uma forma muito forte e que deu entrada à próxima etapa da comercialização da música. Que aí eu vou colocar o iPod aqui da Apple como um exemplo, porque no final da década de 90 veio uma figura chamada Napster, que disponibilizava músicas na internet. E aí veio o formato MP3, outros formatos, no objetivo de que você poderia ter no mesmo espaço ali várias músicas, como é o caso do próprio iPod. Essa é a primeira versão que foi lançada, se eu não me engano, em 2001. Que o próprio slogan já era você ter centenas de músicas no seu bolso ali a qualquer momento. Não só no CD ali, que tinha uma quantidade de tempo, dependendo do artista, uma quantidade de músicas, ou até um CD duplo e tudo mais, mas a música digital começou de forma pirateada, porque não tinha direitos. A própria Apple teve esse problema para que depois fosse lançada a plataforma iTunes, que legalizava, pois a música era vendida, mas aí a pirataria começou, com programas como LimeWare, Casa A, Emule, várias outras plataformas que muitos aqui devem ter usado. Eu confesso que eu já tive acesso, até porque, como você comprava CD, era muito caro, né? CD original não era uma coisa muito barata. E o mercado demorou-se muitos anos para conseguir entregar a música de uma forma mais acessível. O iPod teve várias gerações, até o momento atual que nós estamos vivendo, que eu vou falar nos próximos slides, tá? O YouTube, que veio também como uma grande revolução, porque você conseguia ouvir música pelo YouTube, vídeos ao vivo do seu artista favorito, videoclipes, que também passou por um período de legalização, porque antes eles eram disponíveis em qualquer perfil, depois foram criados os perfis das gravadoras e das produtoras, até que hoje cada artista tem o seu próprio perfil, seus videoclipes oficiais, seus shows oficiais são todos publicados por lá, as músicas. Inclusive o YouTube gera monetização de uma forma muito específica. Mas se o iPod foi uma das primeiras revoluções, eu acredito que o YouTube foi outra, porque ela também começou a dar abertura, assim como a música online, para mais ou menos o que nós temos hoje. Que primeiro os dispositivos inteligentes, então smartphone, smartwatches, tablets, os próprios computadores que acessam ali, talvez no mesmo acesso e login, o seu tocador de músicas favorito, a sua plataforma favorita, que deu abertura ao que já está escalado hoje, praticamente todo mundo usa, que são os serviços, né, de streaming. Então nós temos aí o Spotify, Deezer, Apple Music e vários outros no mundo inteiro. Em resumo, a música passou por uma evolução gigantesca, uma evolução que muitos aqui acompanharam etapa por etapa. Obviamente que tem os grandes admiradores que ainda compram vinil, artistas que ainda lançam o seu próprio trabalho em vinil, mas é algo bem intimista, é algo muito específico. Mas a música hoje ela é distribuída de forma online e nós consumimos isso diariamente. Falamos sobre a música, mas agora vamos pensar a evolução dos formatos de um produto e serviço. Isso é interessante. A música passou por essa evolução, mas hoje vários outros serviços e produtos também passam por isso. Então, hoje eu posso comprar um determinado alimento, pagar por mês e receber ele em casa semanalmente, quinzenalmente ou até mensalmente. Eu contrato um serviço de várias opções, então eu consigo chamar um táxi, consigo chamar
um carro particular, eu consigo alugar um quarto de hotel, eu consigo alugar um apartamento de uma pessoa física pela internet, eu estou fazendo uma viagem a São Paulo, estou indo para Nova York, estou indo para Paris. Então, todos os formatos, todos os serviços e produtos passam por evoluções, passam. E a saúde, como é que a gente pensa na saúde? Eu acho que a saúde não é diferente, não. Nós estamos vivendo também, desde 2020, uma grande revolução na saúde que fez com que várias empresas tivessem que, de forma até emergencial, implementar novos modelos de entrega da assistência, seja operadoras de planos de saúde, clínicas, redes de clínicas e de serviços médicos. Enfim, vários foram os players que tiveram que se adequar para aquele momento. E eu gosto sempre de falar, uma das principais transformações que nós estamos vivendo e que viveremos nos próximos anos é a telemedicina. Minha mãe tem 71 anos de idade e ela usa o serviço de telemedicina sempre que necessário. Isso já fez com que evitasse um deslocamento para uma unidade de pronto-socorro entre 5 e 6 vezes nos últimos 2 anos. As 2 ou 3 vezes que ela precisou se deslocar foi sobre orientação médica. Então, no caso dela, ajudou bastante. Nós que moramos em Goiânia, uma capital que tem opções de hospital, mas sair de casa, ir para um pronto-socorro, ter que esperar resultados de exame, pode ser uma experiência cansativa e ela foi evitada graças a uma orientação. Graças à solicitação ali de um pedido de exame, um pedido médico, de medicação, e na mesma hora nós conseguimos resolver a situação dela ou proceder com o tratamento através de uma medicação, de um repouso específico. Então, quantas pessoas não poderiam estar acessando em regiões remotas hoje no serviço de telemedicina? Então, é um potencial gigantesco. A gente tem que, sempre é importante dizer que não substitui o médico presencial, a experiência de dentro do consultório, mas é um caminho para a entrega da saúde para grande parte das pessoas. E quando nós falamos do nosso público, que é o paciente, eu gostaria de trazer alguns dados atuais, referente ao ano de 2021, publicados pela ANS, para que mostram a necessidade do aumento da entrega de assistência à saúde para os brasileiros. Nós temos aqui hoje 23% da população que tem acesso a um plano privado. Então, de 213, 214 milhões de brasileiros, apenas 49 milhões têm um plano de saúde privado. Seja porque ele paga, que reduziu bastante por conta dessa crise que vivemos aí nos últimos anos, e também por causa do trabalho, onde ela tem o plano de saúde como benefício e com o aumento do desemprego, mais pessoas ficam sem plano de saúde. Com a retomada do emprego, volta a crescer, que é o momento que nós estamos vivendo agora. Então, a saúde suplementar ganhou 1 milhão e 500 mil novos usuários em 2021, que é um número interessante. Ou seja, menos de um quarto da população tem acesso à saúde. Do restante, será quantas pessoas conseguem acessar pelo SUS? A gente sabe que não é todo mundo. Então, o desafio de você entregar assistência à saúde no Brasil é muito grande. Imagina na capital, Goiânia tem uma taxa de planos de saúde até interessante, outras capitais nem tanto. Então, esse dado já é o suficiente para que uma equipe comercial, que um hospital, uma clínica, um laboratório já consiga realizar o seu planejamento de crescimento, de como atingir mais público, como fazer o seu marketing, onde investir dinheiro. Se eu tenho uma clínica especializada, que tem um tratamento que só eu faço, só a minha equipe médica faz, como que eu vou fazer? Então, nós temos esses dados aí que podem nos ajudar a direcionar a forma e onde investir. Trouxe também aqui os dados da odontologia, nós temos aí 14% da população, cresce bastante, um percentual interessantíssimo, e em algumas capitais também o crescimento é ainda maior. E também temos o desafio de entregar esse tipo de assistência também para mais pessoas no Brasil. E aí vamos pensar em funil de venda, né? Do mercado. Hoje ele trabalha nessa forma. Eu tenho que divulgar, mostrar, fazer com que a pessoa saiba do meu serviço. Eu tenho que depois pegar essa pessoa que vem, que a gente chama de lead na área de vendas, que é a pessoa que tem um interesse ou que pode ser um potencial cliente. Eu tenho que resolver o problema dele. Eu tenho que entender o problema dele para apresentar, sim, as soluções e converter ele até ele virar um cliente. Então, ele viu um anúncio nas redes sociais, ele foi indicado
alguém passou o contato dele como indicação, ou a pessoa procurou você diretamente numa ligação telefônica ou por um mensageiro como o WhatsApp, e ela pediu um orçamento, perguntou se aquele exame é feito nesse local, coisas desse tipo. Eu converso com esse paciente, entendo a demanda dele, a partir desse momento eu consigo apresentar a minha solução e, enfim, consigo fazer aquela venda, né, aquela conversão, né, ou como cada um achar interessante falar, mas a área de vendas hoje trabalha dessa forma. Nós estamos o tempo todo, seja no varejo, na indústria, seja em serviços, seguindo o que nós chamamos do funil de venda, né, ou funis de venda. Cada empresa às vezes tem um, tem dois, tem empresas que têm até 3 tipos de funil de venda, ou inclusive mais. Mas a equipe comercial sempre ela tem um norte. Ela sabe onde que começa o relacionamento com o cliente e como que ele termina. Que inclusive alguns dizem que ele nunca termina, porque eu tenho pós-venda, eu tenho pós-atendimento, eu tenho a garantia, eu tenho as consultas pós-cirúrgicas que vão durar durante um tempo. Ou seja, o processo ele nunca acaba. Ele pode durar por anos, em alguns casos até décadas, né? E é uma coisa muito interessante de observar como que isso funciona na saúde. O paciente que você conquistou, ele volta até você, ele faz aquele tratamento anual que é necessário para a situação dele, então é interessante a gente pensar nisso, né? Como seria esse funil na saúde? Obviamente que a saúde não segue o mesmo padrão do mercado de vendas ou de gestão comercial, mas é importante a gente começar a perceber o quanto tem essas semelhanças e o quanto nós conseguimos desenvolver isso na saúde, considerando a necessidade das pessoas, primeiramente, e como conduzir ela até a solução daquele problema. Então, planejamento do processo de relacionamento com o cliente, eu preciso fazer isso, né? E como que eu faço? Eu trago aqui 6 etapas que eu gosto bastante de discutir, inclusive com os clientes da comerciária, que a gente precisa ter isso muito claro antes de levar um projeto. Então, recentemente nós fizemos esse projeto com uma clínica, essa clínica queria se desenvolver comercialmente, porque era uma clínica nova, então nós montamos esse modelo que eu vou explicar agora com eles. E ajudou bastante, porque deu um norte, simplesmente não era necessidade de abrir uma clínica e começar a trazer os pacientes daqueles profissionais, ficar ali, a pessoa passar na rua, despertar o interesse. Existe uma forma de trabalhar e ela tem que ser muito clara. Então, o primeiro ponto, eu tenho que ter metas e prazos. Onde que eu quero chegar? O que eu quero fazer? Eu quero ser referência? Eu quero trazer pacientes aqui de outros estados, de outras cidades, de outras capitais para tratar aqui. É uma necessidade do mercado, então eu preciso entender qual que é a meta e quando que eu quero atingir. Porque aí eu vou conseguir separar recursos, força de trabalho, energia física, porque né, fazer um serviço fazer um serviço de saúde crescer é algo muito difícil, é algo muito complicado. Então é interessante ter as metas e os prazos, e principalmente que eles sejam alinhados com toda a equipe, para que na sequência eu desenvolva todo o conhecimento técnico, ou seja, tudo que eu faço na saúde tem um embasamento técnico. Então, se eu abro uma clínica na área de otorrino, se eu estou desenvolvendo um serviço na área de saúde mental, se eu estou desenvolvendo um serviço na área de ortopedia, eu preciso trazer o melhor conhecimento técnico. E para isso, eu dependo de equipamentos, eu dependo de profissionais. Se eu não tenho um profissional ainda naquela especialidade, o médico principal vai ter que se especializar, ou talvez até ter que investir em trazer um profissional de um outro estado para atender, até que né, a demanda se pague. Então, é necessário que isso esteja muito bem alinhado. E colocando, inclusive, dentro dos prazos e das metas. Então, eu quero ter um médico esportivo daqui a tanto tempo, eu quero ter um psicólogo com essa especialidade daqui a tanto tempo, de acordo com que a demanda vai surgindo. Então, tudo tem que estar muito alinhado. Obviamente, eu tenho que colocar os recursos, porque recursos está ligado à condição financeira daquele empreendimento. Então, eu preciso fazer uma reforma no local, eu preciso construir um local, eu preciso comprar os equipamentos necessários, eu preciso fazer a compra ou aquisição de tecnologia suficiente. Então, é um software que acompanha junto aquele equipamento, é um sistema de gestão do paciente, é um prontuário eletrônico. Eu preciso ter isso muito alinhado e claro, porque caso contrário,
talvez o investimento nem seja vantajoso. Eu preciso contratar alguém comercial, preciso contratar uma agência de marketing. Então, esse investimento ele é muito alto. Então, eu preciso que isso esteja escrito nesse planejamento todo. A próxima etapa é o cliente, né? Ou o paciente. Tem pessoas que já falam cliente, outros ainda falam pacientes, é uma opção. O que eu preciso ter claro aqui? Quem que é meu público? Quem que é o público que eu quero atingir? Quem que é essa pessoa? Qual que é a dor dela? Qual que é a necessidade? Ele quer um serviço básico? Ele busca um serviço mais qualificado? A minha clínica, o objetivo dela é que ela atenda em grande escala para que o custo seja menor e ela consiga atingir maior público? Ou não? A minha clínica é especializada e eu quero atingir um público específico que tem aquela dor específica e que precisa de um atendimento mais qualificado, que obviamente vai custar mais caro. Então, precisa ter isso muito claro. Então, eu vou montar uma clínica que vai ter uma estrutura grande, mas eu não quero atender em volume, eu quero atender em valor agregado. Né? Por que eu vou investir num espaço maior? Às vezes não vai ser necessário de forma nenhuma. Então, isso tem que estar muito claro ali quando o profissional ou a empresa está fazendo esse trabalho de planejamento de como atingir o público. Preço versus valor agregado, que também está muito ligado ao tipo de cliente que eu quero atingir. Então, nós temos um fenômeno que aconteceu em 2016, 2015, mais ou menos, que continua e foi muito positivo, que é a saúde popular, clínicas populares. Então, se eu quero atingir um público maior e entregar saúde para quem não consegue pagar, eu vou cobrar um preço de consulta mais barato. Então, eu vou ser guiado por preço, porque eu preciso ter uma escala grande para poder pagar a estrutura, eu quero entregar para mais pessoas e um preço mais em conta vai atingir um público maior. Ou então, não, eu quero ser valor agregado. Por quê? Porque o que o meu paciente que eu escolhi ou que eu sou especialista em atender, ele tem uma demanda muito específica, ele não é uma demanda genérica. Então, essa pessoa, ela tem uma demanda que exige um profissional, que tem uma formação mais cara, um equipamento mais caro, e vai vir o valor agregado. E por último, né, estratégia versus nicho. Pode parecer repetitivo, mas cada um tem a sua validade, a sua importância. Então, eu escolho o tipo de cliente que eu quero, eu entendo a questão do preço e eu tenho a minha estratégia. Ou seja, se eu atendo um público específico, eu vou querer atender plano de saúde? Tem cobertura obrigatória pela ANS esse procedimento? Não, não tem. Então, é uma subespecialidade ou um paciente que vem de um outro médico que eu vou colocar aqui na minha clínica. Então, a estratégia não vai ser marketing, vai ser visitação para outros profissionais. Então, eu abro uma clínica de fisioterapia que atende só um tipo de especialidade, pós-cirúrgico, eu vou ter contato com médicos que operam esses pacientes. Então, talvez o marketing, no princípio, não seja a melhor estratégia. Talvez nem necessário seja colocar alguém para o comercial. E sim, o próprio profissional vai criar relacionamento, que às vezes, inclusive, ele até já tem. Ele quer ampliar. Então, a gente tem que pensar essa estratégia versus nicho, porque de acordo com o tipo de cliente que eu escolho e a forma de precificar, eu vou ter que investir. Então, se eu tenho uma clínica que tem valores acessíveis, eu vou ter que investir no aluguel numa região comercial, eu vou ter que investir no marketing agressivo, outdoor, panfletagem. Então, tudo isso faz parte da estratégia. Se eu estou falando de comercial em saúde, eu tenho que pensar tudo isso. E se você é um comercial que não tem formação técnica, você vai ter que ter a equipe junto para montar tudo isso. Então, você vai montar um portfólio, vai passar um briefing para a agência de marketing fazer todo o trabalho de Instagram, de redes sociais, criar um site. Eu preciso ter isso tudo muito claro. Então, esse trabalho ele é multidisciplinar. O comercial da saúde ele é um elo muito importante entre quem compra o serviço e principalmente do profissional que está executando. Então, quando eu atuava em hospital, eu relacionava muito com as operadoras de planos de saúde. Então, é negociação de reajuste, tabela, diárias e taxas, gases, para poder pedir credenciamento para uma operadora de um serviço novo, eu tenho que sentar com a equipe técnica para entender a demanda do mercado, como que as pessoas querem fazer, tem cobertura obrigatória pela ANS, tem esse procedimento, tem aprovação dos devidos conselhos para ser realizado, eu preciso alinhar isso tudo, principalmente também custo, para ir uma operadora e negociar, levando os diferenciais,
explicando para ela que aquele tratamento pode evitar uma internação, pode evitar um gasto maior com o paciente, isso tudo precisa estar muito claro. Então, o comercial dentro da saúde, ele tem essa função, ele é o elo entre quem compra o serviço e quem presta, principalmente nas empresas que têm um volume muito alto de atendimento de operadoras de planos de saúde. Eu vou trazer uma aula aqui para o nosso canal falando sobre esse relacionamento, sobre essa polêmica, é melhor atender plano de saúde, é melhor atender particular, para a gente poder aprofundar um pouco mais nesse assunto. Então, eu quero conquistar mais pacientes para o meu centro clínico, eu quero trazer mais pacientes para o meu hospital. Então, eu preciso ter muito claro, né, qual que é a solução que eu entrego, quem que é meu público-alvo, os canais de comunicação, que é importantíssimo, porque entra na estratégia que eu falei agora há pouco. Eu vou ter visitação médica, eu vou ter um profissional comercial para negociar com a operadora, eu vou ter um profissional para visitar empresas, eu vou ter alguém para ficar de olho nas estratégias do mercado, no que está acontecendo para trazer negócios. E quando eu falo da Comerciare, que é a empresa que eu trabalho e que eu fundei, nós fazemos exatamente isso para os nossos clientes. Nós identificamos essas oportunidades e se o cliente não tiver tempo ou ele quiser a nossa mão de obra, nós assumimos esse trabalho para ele. Então, entram os contratos de licitação, credenciamentos, relacionamento com as empresas, relacionamentos em grupos, o relacionamento com alguns profissionais de saúde. Então, tem clientes nossos que gostam e amam o nosso serviço porque ele não vai ter tempo de fazer isso. Ou então, eu tenho tempo de planejar por ele e entregar isso diretamente. Então, esses canais de comunicação eles são muito importantes. E agora que nós vivemos uma era do marketing digital, isso passa a ser vital. Então, eu tenho um serviço muito qualificado, eu tenho uma rede social que tem um canal no YouTube, que tem um perfil no Spotify, que entrega esse conhecimento antes de entregar a assistência. Isso é de grande importância. Um dos clientes que nós temos aqui na Comerciare é o público da área de odontologia. Então, hoje esse marketing da odontologia, ele está muito específico, ele está bem interessante de trabalhar. Por quê? Porque nós temos as especialidades e os públicos que desejam saber mais sobre isso, porque alguns têm medo do dentista. Quantas pessoas estão há anos sem ir ao dentista porque tem medo? Então, o paciente, a pessoa precisa entender que aquele procedimento é confiável, que ele é seguro, que ele é necessário, um implante, de repente, um tratamento mais complexo. Então, esses canais de comunicação, eles têm que ser usados em favor de todo o trabalho comercial, marketing, equipe de vendas, equipe de atendimento ali na recepção, a equipe que executa aquele exame, que faz o procedimento, tudo isso está junto. E, mais uma vez, o comercial é fundamental para identificar esses gaps. As operadoras de plano de saúde, elas conversam com quem relaciona com elas. Normalmente, eles não vão direto ao saque do hospital, daquele laboratório da clínica. Eles têm a equipe comercial ali muito bem alinhada com tudo isso. Então, lembra que eu falei de ser um elo? Isso é muito importante. Então, eu preciso ter redes sociais, preciso trabalhar meu networking, plataformas de saúde, anúncios e publicidade, as parcerias e as operadoras de plano de saúde e o investimento em educação. Olha que legal esses canais. Então, eu tenho as redes sociais para poder comunicar com o meu paciente, eu tenho que trabalhar o networking, então eu preciso ir em eventos, eu preciso estar muito dentro desse mercado de saúde, eu preciso estar entendendo o que está acontecendo naquela cidade que eu moro. Tem evento de saúde, tem evento de tecnologia, tem evento da área de recursos humanos. Recentemente eu fui no CONAR, que é um evento nacional da área de RH, tinham muitas empresas de saúde lá, mostrando sua solução, entregando suas plataformas. Isso é muito bom. Então, o profissional comercial e o profissional de saúde precisa estar envolvido em toda essa cadeia. Hoje nós temos as plataformas, então você tem um Doctoralia, você tem uma plataforma de telemedicina, uma plataforma que você pode cadastrar o perfil da sua clínica, de repente até pagar uma publicidade para que seja entregue à pessoa final, em empresas, via internet, em outros meios de comunicação que essas próprias plataformas usam. Eu tenho os anúncios e a publicidade, então eu contrato uma agência, eu uso todo aquele anúncio de Google, de Instagram, que é importante. Eu tenho parcerias e as operadoras de saúde, que eu posso buscar credenciamento. Pode ser um importante canal de comunicação. Eu tenho as parcerias com o que hoje nós chamamos de cartões de benefício, com empresas. Existem os descontos com outros tipos de serviços que podem ser entregues. Obviamente que você tem que consultar a legislação da sua especialidade para entender se isso é
possível e é autorizado. Então, sempre recomendo que antes de qualquer atuação comercial você procure a legislação da sua especialidade e o investimento em educação. Eu preciso investir em cursos, aperfeiçoar a minha técnica, cursos de comunicação, de oratória, tudo que vai fazer com que o profissional comercial ou profissional de saúde esteja mais atualizado, que entregue mais inovação, mais soluções e que consiga atingir o público que precisa daquele tratamento e daquela assistência, né? E a arte de atender bem as pessoas. A saúde é sobre atendimento. Então, algumas coisas que são básicas, seja para o profissional de saúde, seja para quem atende o paciente ali na recepção da clínica e para o comercial que está na rua em busca de novas oportunidades de divulgar aquele trabalho e aquela especialidade. Então, a humanização em primeiro lugar sempre. Estamos lidando com pessoas que têm necessidades, sentimentos, pessoas únicas que estão muitas vezes em busca de resolver um problema que há anos elas não conseguem. Uma dor que ela sente todo dia de manhã, todo dia antes de dormir, uma angústia. Então, todo mundo que trabalha na saúde tem que ter esse princípio muito alinhado, que é a humanização. Então, se o RH vai contratar uma equipe nova, o RH tem que entender que essa equipe ela tem que estar muito alinhada com essa humanização. Então, é uma primeira habilidade que a saúde tem que ter ali dentro da sua equipe, dentro do planejamento, dentro da missão, visão e valores da empresa e principalmente o propósito. Por quê? Porque quem trabalha com humanidade é capaz de resolver problemas. Então, de repente, o paciente vai até seu centro de saúde e o agendamento dele foi feito errado. E um dia que o médico que faz aquele exame nem está lá. Então, você não tem que resolver o problema, em vez de falar com o paciente que ele vai agendar aquele exame para daqui ainda a um mês, eu preciso chegar para o paciente e falar para ele, não, eu vou arrumar um encaixe para você amanhã, porque a pessoa se deslocou até lá. Muitas vezes teve que pedir folga no trabalho, vai ter que pagar essas horas depois, teve que pegar 2, 3 ônibus para poder chegar até lá, custou caro. Então, a gente tem que resolver problemas. E, principalmente, o problema do paciente que está com a gente há muito tempo, o paciente que precisa de voltar na consulta para poder mostrar os exames o mais rápido possível, para conseguir aquela autorização da cirurgia, seja pelo plano de saúde ou seja pelo SUS. Tenho que fazer uma gestão da minha carteira de pacientes. Então, eu aviso meu paciente que ele tem que voltar para uma consulta, eu tenho esse relacionamento com ele, eu acompanho ele de alguma forma, eu sei que ele não voltou mais e que, de repente, ele não voltou mais porque ele ficou insatisfeito com o atendimento, ele não gostou da experiência, ele encontrou um dos espaços físicos muito sujo, ele viu alguma coisa lá que desagradou ele, então eu preciso ter essa gestão, eu preciso ter esse contato contínuo com essa pessoa. Isso é importantíssimo, porque eu preciso também acompanhar o mercado. Então, de repente, o paciente não vem mais porque ele encontrou uma clínica que oferece uma estrutura melhor, uma assistência melhor. Será que eu não deveria ter sido a clínica que trouxe aquela inovação, eu deixei o outro fazer, ou então eu perdi esse paciente para um outro local que atendeu de forma mais humana as necessidades dele. Então, nós temos que acompanhar o mercado e buscar ser referência no que fazemos, né? Obviamente que o mercado tem espaço para todo mundo e se eu quero ser uma clínica, um centro de saúde que busca conhecimento, busca essa educação para todos os colaboradores, treinamento. Se eu tenho os melhores equipamentos, eu quero ser referência. Então, as pessoas confiam no meu trabalho. Elas sabem que se elas virem aqui, elas vão resolver o problema delas. Então, eu tenho que buscar ser referência. Por que não? E 2 frases que eu adoro, que são da área de vendas e que eu acho fundamental as pessoas compram de quem elas gostam. Dificilmente a gente compra algo de alguém que a gente não gostou. Já parou para pensar nisso? E vendas é relacionamento. Tudo que envolve as relações de consumo são relacionamento. Tudo é relacionamento. A pessoa paga mais caro porque ela tem relacionamento com alguém. Então, eu gostaria de deixar esse aprendizado para vocês hoje. Se vocês quiserem saber mais sobre gestão comercial para a saúde, eu vou deixar aqui novamente os contatos, meu telefone pessoal, o meu e-mail, o site da Comerciare e todas as redes sociais que nós temos. Então, nós estamos no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Temos o canal no YouTube, que é esse que você está assistindo ou ouvindo pelo Spotify. Nós estamos à disposição para atender a sua clínica, a sua empresa, o seu hospital. Temos soluções que podem ajudar, sim, você a alcançar mais clientes de uma forma humanizada e entregando o que você tem de melhor para aquele paciente que mais necessita. Eu agradeço a todos vocês pela atenção e tem dúvidas, gostaria de acrescentar alguma informação?
Deixe aqui nos comentários alguma pergunta, alguma indicação. E se esse conteúdo fizer sentido para você, compartilhe com outros colegas da área. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula.